Queridos, culto da família, e eu estava pensando a respeito de algumas famílias para que nós pudéssemos falar nesta noite. Cheguei a pensar sobre Adão e Eva, assim, falar um pouco sobre Adão e Eva. Aí depois, analisando, pensando, orando, não, vamos falar sobre Adão e Eva, não. Vou falar sobre Abrão. Aí, ainda não foi aquele ardor no teu coração para falar a respeito, sabe, daquele assunto. Não foi sobre Abrão. Aí depois pensei, lembrei, vou falar sobre Obed-edom. Não, mas Obed-edom também não veio um ardor no meu peito. Aí eu lembrei de uma família. Lembrei de uma família que era romana, uma família romana. O chefe da família era romano, a esposa também romana, toda a sua família romana, porém eles se converteram ao judaísmo. E por se converter ao judaísmo, eles sentiram assim uma grande fé, tiveram uma grande fé dentro deles e começaram então a sentir que estava faltando alguma coisa. Embora seguissem ali o judaísmo, embora seguissem ali as leis mosaicas, embora lesse a Torá, embora lesse todos os livros do Antigo Testamento, eles estavam precisando de alguma coisa a mais. E a família que eu quero falar a vocês nesta noite é sobre Cornélio. Cornélio, ele não era judeu. Cornélio, ele não nasceu em Israel. Ele era romano. Pertencia ao povo de Roma. E era um homem que tinha a obrigação de servir ao imperador. Fazer tudo quanto o imperador queria. Mas ele foi na contramão daquilo que os homens queriam que ele fizesse. E entendeu que o poder de Deus, a ação de Deus sobre a vida dele, sobre a família dele, faria toda a diferença. E eu quero ler com os irmãos, ou juntamente com os irmãos, aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, apenas 2 versículos. Sabemos que esse assunto se estende, mas eu quero ler com os irmãos esses 2 primeiros versículos, que nos diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Aí no versículo de número 2, era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Observe que antes dele se tornar judeu, ele não fazia nada disto. Mas quando ele começou a professar esta fé dentro do judaísmo, ele começou a crer mais no Senhor Deus e pediu que o Senhor trabalhasse na vida dele. E Deus trabalhou na vida dele. Nós vamos orar nesse instante e em seguida estaremos discorrendo sobre esta grande família, esta família magnífica, uma família de fé, uma família de fé. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado ao Senhor Deus por todas as famílias aqui representadas nesta noite. E queremos te suplicar, ó Senhor Deus, assim como aquela família sentiu que faltava algo para que elas fossem realizadas, ó Senhor Deus, ou que se realizasse na vida deles, nós te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus, que nesta noite o teu Espírito Santo possa trabalhar na vida dos nossos ouvintes, dos teus ouvintes, ó Senhor Deus, e que essas pessoas saiam daqui com uma vida transformada, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus. Todos que aqui estão, ou grande parte dos que aqui estão nesta noite, nós cremos em Ti, ó Senhor Deus. Mas em muitas pessoas, em algumas pessoas, falta ainda, ó Senhor Deus, alguma coisa. E este algo que está faltando, ó Senhor Deus, nós queremos te suplicar que Teu Espírito Santo trabalhe na vida destas pessoas, destes representantes de família. Use, ó Senhor Deus, o Teu servo, mais uma vez, como uma ferramenta viva em Tuas mãos, para que eu possa falar, ó Senhor Deus,
aquilo que tu queres, ó Senhor. E o que eu não conseguir falar, que o teu Espírito Santo venha a trabalhar no coração dos teus ouvintes, ó Senhor. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos falar sobre uma família de fé. Uma família de fé. Eu sei que grande parte das pessoas que aqui se encontram tem fé. Tem fé. Mas nós precisamos buscar um pouco mais, ou trabalhar um pouco mais na nossa fé. Nesta família existiam algumas qualidades. Qualidades esta que também eu sei que existe na tua família. Quais são essas qualidades? Na família de Cornélio eles eram piedosos. A pessoa piedosa é aquela que se compadece de outros que estão passando por dificuldade ou necessidade e se colocam à disposição para ajudar. A família deste ex-romano, ou melhor, pessoa que professava uma outra religião, que agora, ele sempre continuou sendo romano, mas agora ele professava uma outra religião, que era o judaísmo, ele se tornou uma pessoa piedosa, porque começou a crer no Senhor Deus. Também era uma pessoa temente a Deus. Da mesma forma que você é temente a Deus, Cornélio também ele era temente a Deus. Após a sua conversão ao judaísmo, ele passou a ser temente ao Senhor. Ele começou a crer no Senhor Deus. Ele começou a acreditar nas maravilhas que o Senhor Deus realizava. Da mesma maneira que nós cremos também e que nós somos tementes também ao Senhor. Aquele homem, aquela família passou a ser temente a Deus. Porque aconteceu algo novo na família deles. Aconteceu algo novo dentro de cada um deles. Também aquela família, eles davam esmolas. Cornélio era um homem bem em situação financeira. Ele não era simplesmente um soldado, ele era um centurião. Era um homem que tomava conta de uma centúria, de 100 soldados. Então ele era um homem com um poder aquisitivo equilibrado. E ele conseguia, Deus moveu, trabalhou no coração dele, ele dava esmola. Tudo o que eu estou falando aqui está aí em Atos 10, que vocês podem acompanhar. Então ele dava esmola também às pessoas. Uma família de qualidade. O que ele fazia também? Ele orava. Ele orava. Sendo judaizante, ele orava também ao Senhor. O que nós fazemos também, nós fazemos com frequência, nós oramos ao Senhor. Essa família aparentemente não precisava de nada. Mas observe que existem ainda dois fatores, existem ainda duas qualidades nesta família, na família de Cornélio. Ele tinha um bom relacionamento. Um bom relacionamento com a sua família, porque ele conseguiu reunir toda a família, não para o momento que nós vamos falar daqui a pouco, mas ele conseguiu trazer a sua família para dentro do judaísmo. Ele conseguiu, pelo seu bom relacionamento conjugal, familiar, na qualidade de pai, ele conseguiu reunir toda a família. Fazer com que toda a família começasse a crer, a acreditar, a temer nesse Deus maravilhoso. E como se não bastasse também, ele tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Com os seus vizinhos. Por quê? Quando Pedro vai até a casa dele, quando Pedro chega na casa de Cornélio, encontra ali não apenas a família de Cornélio, mas também os seus vizinhos. Então observe a importância, quando nós começamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, o que nós conseguimos fazer? Ou melhor, o que o Senhor faz em nossas vidas? O Senhor ele é capaz de tornar-nos uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Ele, conseguimos dar esmolas ou ajudar algumas pessoas que são pedintes, orar também, ter um bom relacionamento dentro de casa e também fora de casa com seus vizinhos. Também, por que não dizer hoje em dia, dentro da igreja, que é uma palavra que ultimamente está sumindo do nosso dicionário, que é o relacionamento. Está sumindo até dentro de casa o bom relacionamento. Então essa família piedosa, essa família de fé que eu acabei de falar, é essa família que hoje nós temos dentro da igreja. Mas só que
Só que eles tinham todas estas qualidades, mas faltava-lhes algo, faltava alguma coisa. Ele sentia que o que ele estava fazendo não era o suficiente para Deus. A mesma coisa que você sente também. Você vê que você faz alguma coisa, você trabalha na igreja, presta serviço na igreja, mas você sente que falta alguma coisa. Alguma coisa está faltando. E este homem entendeu que estava faltando alguma coisa em sua vida, alguma coisa na sua família. Então, esta alguma coisa que estava faltando na sua vida, nós conseguimos ler lá em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7, parte do versículo 8, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Cornélio tinha uma boa situação financeira. Ele era um homem que tinha um excelente relacionamento familiar, conjugal, com os seus parentes, com os seus vizinhos, com os seus superiores. Tinha um bom relacionamento, a ponto dele não ser excluído do exército por se tornar um judeu, por adotar a prática judaizante. Ele não foi expulso. Ele conseguiu, assim, trabalhar de tal forma no seu relacionamento com os seus superiores, que ele conseguiu trazer para o coração também dos seus superiores a necessidade que ele estava passando. E é justamente isso que nós precisamos também colocar em nossas vidas. Senhor, está faltando algo na minha vida. Precisa acontecer alguma coisa diferente em minha vida. Todos nós sabemos, cada família representada aqui nesta noite sabe que está faltando alguma coisa, falta algo, está faltando algo. E então o que acontece? Acontece que ele, na hora nona, 3 horas da tarde, ele orando ao Senhor, um anjo apareceu a ele e falou assim: olha, você vai até a Jope, manda uma pessoa até a Jope e falar com Pedro, Simão Pedro, vai lá, manda lá. E o que ele fez? Ele mandou 2 dos seus servos e um soldado. Mandou os 2 servos e um soldado. Porque ele sabia que Pedro tinha uma palavra certa para a vida dele. E que a palavra que Pedro iria colocar para ele, para a família dele, para os vizinhos dele, era aquilo que estava faltando. Porque Pedro tinha a palavra que supria as necessidades dele. Uma necessidade espiritual. E muitos de nós, às vezes, não precisamos de algo material. Mas para muitas pessoas falta algo espiritual. E Cornélio sabia perfeitamente disto. Então ele manda que 2 dos seus servos e mais um soldado fosse até onde estava Pedro e lá chegasse e falasse com Pedro. Mas só que na hora sexta, ou melhor, meio-dia, Cornélio orou às 3 horas da tarde, mas meio-dia, Pedro também já estava orando e o Senhor já estava falando ao coração de Pedro. E falando assim, olha, e mostrando algumas coisas que Pedro achava que não deveria se alimentar daquilo, tinha que se abster daquilo ali. E Deus falando assim, olha, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já estava trabalhando no coração do apóstolo Pedro, para quê? Porque ele iria até a casa de um gentio. Mesmo aquele homem tendo professado, tendo aceito o judaísmo para sua fé, ele era um gentio porque ele era romano, ele não nasceu no meio do povo judeu. Nasceu em uma nação estranha, uma nação diferente. E Pedro, então, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração de Pedro e falar assim, olha, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E às vezes, nós, seres humanos, queremos fazer acepção de pessoas. Muitos fazem acepção de pessoas. Haja vista
Tivemos aqui uma ocasião na igreja, quero só repetir o que eu já falei há um determinado tempo atrás. Entrou aqui na igreja um rapaz já previamente combinado comigo, alguns irmãos devem lembrar. Ele entrou, chegou primeiro, sentou na calçada lá na frente da igreja, como mendigo, mal, estava fedendo, não estava mal cheiroso, estava fedendo. Depois chegou na cantina, e estava comendo ali com a quentinha, comendo com as mãos, comendo ali na calçada da igreja, com as mãos, comendo ali. E depois chegou na cantina, falou que ainda estava com fome, que estava precisando comer alguma coisa. E alguns irmãos começaram assim a olhar para ele um pouco diferente. Vamos ajudar? Ajuda, não ajuda? Então resolveram ajudar aquele jovem que já estava encenando aquela situação. Aí ele entra e senta lá no último banco, lá próximo à mesa de som. Sentou lá atrás, todo mal vestido. E os irmãos, na época eu estava daqui só observando. E alguns irmãos olhando assim meio de lado, olhando assim um pouco com estranheza para ele. E em determinado momento, ele ergueu um dos braços e falou assim: pastor, eu posso falar algo à igreja? E aí, viu, né, aquele burburinho dentro da igreja. Aí eu, pois não. Ele, não, mas eu quero falar no microfone. Aí, alguns irmãos começaram, os diáconos começaram a ficar preocupados, e quando ele saiu do último banco e veio aqui para frente, dois diáconos e um irmão que está por enfermidade, não está na nossa igreja, vieram com ele. Um desses irmãos até já veio a óbito, mas veio com ele até aqui à frente. E ele então, quando chegou aqui à frente, começou a falar do amor de Deus, e começou a tirar um pouco daquela maquiagem, começou a tirar aquelas vestes que ele estava vestido, e alguns irmãos começaram a chorar, porque às vezes isso faz parte do ser humano, ou de alguns, fazemos acepção de pessoas, olhamos alguém mal trajado dentro da igreja, principalmente pessoas que nós não conhecemos, e às vezes começamos assim, ó, fica de olho, hein? Ó, mantém o olho aberto. Aqui, nós observamos quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de Pedro. Pedro estava orando ao meio-dia, na hora sexta, e Cornélio tinha orado na hora nona, que era às 3 horas da tarde. E o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no coração de Pedro. Pedro, eu vou enviar você a uma pessoa, você vai falar do meu amor a esta pessoa. Você vai colocar tudo quanto você recebeu da parte do meu filho para esta pessoa. E é justamente isso que o Senhor Deus quer que nós façamos também. Independentemente de quem entre aqui na igreja, independentemente da condição socioeconômica da pessoa, independentemente da pessoa como esteja trajada, como esteja vestida, independentemente se a pessoa entrar por aquela porta ali até com um traje de uma outra religião, independe, irmãos. Deus estava trabalhando no coração de Pedro, para que Pedro fosse até a casa daquele homem. E o impressionante é que Pedro questionou 3 vezes. Por 3 vezes o anjo teve que falar com Pedro. Por 3 vezes. Porque Pedro estava imaginando, mas como é que pode? É um gentio. Como é que pode? Eu ia à casa desse gentio. E como se não bastasse, foram algumas pessoas com Pedro até a casa de Cornélio. Alguns judeus foram com Pedro. Queriam ser uma testemunha ocular para depois levar o nome de Pedro para uma CPI e falar assim, ó, ele estava pregando para um gentio. Foram alguns judeus juntamente com Pedro até a casa de Cornélio. Mas o que aquela família estava precisando é o que muitas famílias estão precisando hoje em dia. Do amor de Deus. Sabemos que Deus tem um amor infinito sobre cada um de nós. Sendo evangélico ou não, Deus tem um amor muito grande por todas as pessoas.
Mas nem todas as pessoas estão dispostas a abrir o seu coração e reconhecer que está faltando alguma coisa. Tudo isto que foi mencionado aqui, todas estas qualidades desta família, da família de Cornélio, isso aqui é algo inerente, algo que deve acontecer na vida de cada cidadão. Ser piedoso, ser amoroso, temer a Deus, ter o seu momento a sós com Deus. Tudo isso faz parte, compõe este bloco aí do ser humano. Mas só que falta alguma coisa. E geralmente as pessoas falam assim, não, eu não preciso, porque eu sou bom pai, eu sou um excelente marido, eu sou uma esposa magnífica, eu sou um filho que não dou trabalho ao meu pai, então eu não preciso do evangelho. Eu sou um esposo que, eu não preciso ser cristão, eu sou um esposo que nunca traí a minha esposa, então eu não preciso ser cristão. Eu sou bonzinho. E o Senhor Deus vai considerar tudo isto quanto eu faço, tudo isso que eu estou fazendo. Mas olha o exemplo aqui desse homem, o exemplo de Cornélio. Ele viu e sentiu que faltava alguma coisa para completar a família dele, para completar a vida dele. E é justamente isso que nós precisamos entender. É justamente isso que você precisa entender e refletir. Não basta apenas ser um bom cidadão. Não basta apenas ser um excelente vizinho. Falta-lhe ainda alguma coisa. E esta alguma coisa é o amor de Deus. Deus quer preencher este espaço que está vazio na sua vida. Ele quer preencher esse espaço. E felizes são aqueles que reconhecem esta necessidade. Às vezes, algumas pessoas podem até falar assim, não, mas vou ser membro de uma determinada igreja. Ser membro de uma igreja e aí eu vou conseguir a salvação. Vou ser membro de uma igreja. Mas ser membro de uma igreja é a coisa mais fácil que possa existir na face da terra. Ser membro de uma igreja é a coisa mais fácil. Mais fácil. É fazer um convite, a pessoa erguer um dos braços, passa um período aqui na igreja, depois desce as águas batismais, o nome dela é arrolado no relatório da igreja. O nome dela é colocado lá no hall de membros da igreja. É a coisa mais fácil. Agora, o difícil é permitir que esse Espírito Santo de Deus transforme verdadeiramente essas pessoas. A dificuldade está aí. Então, este homem aqui, esta família, tinha de tudo, para não precisar de Deus. Falar assim, olha, eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Eu sou um comandante do exército, a minha família aceitou o judaísmo juntamente comigo, o meu relacionamento com os meus vizinhos é um relacionamento magnífico, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso de Cristo na minha vida, eu não preciso que o Espírito Santo de Deus me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu não preciso disto, eu estou muito bem do jeito que eu estou, sou uma pessoa excelente, não preciso. Mas aqui está o exemplo deste homem, desta família. Eles sentiram que estava faltando alguma coisa. A começar por ele. Se começasse pela esposa dele, seria um pouco mais fácil de nós entendermos. Mas começou por ele, por ser um soldado romano. Ele deveria adorar a imagem do imperador. Adorar o imperador. Mas ele foi contra tudo isto. E colocou o seu coração dentro da fé de um Deus que pode todas as coisas. E com isso ele conseguiu, demonstrando todas estas qualidades. E certamente ele conversou com a esposa, certamente conversou com seus filhos. Certamente os vizinhos começaram
a notar nele, a observar nele algumas mudanças. Porque quando nós começamos a adorar este Deus maravilhoso, surgem algumas mudanças que são observáveis. As pessoas começam a ver alguma coisa diferente em nossas vidas. Mas só que ele não estava satisfeito. Ele sentiu que faltava alguma coisa a mais. E às vezes nós visitamos igrejas, conforme eu visitei muitas igrejas. Antes, era solteiro, eu visitei muitas igrejas. Ficava lá na igreja, ouvia as mensagens. Grande parte da minha família, eles sempre foram evangélicos, sempre. Grande parte da minha família. E eu ia aos cultos, assistia aos cultos. Ou melhor, eu só assistia, eu não prestava culto. Porque quem assiste o culto é Deus. Nós prestamos culto. Eu tinha vários tios. Eu tinha meu tio, já falei do meu avô, quero falar de um tio Orlando, meu tio Orlando também, que era evangélico. Era um homem também que mostrava, sabe, o quanto Deus era importante na vida dele e a condição financeira dele não era excelente. Do tio Orlando, ele era um presbítero, ele era um homem muito voltado para o Senhor. Eu observava aquilo e falava assim, eu não preciso, basta eu me comportar bem para que eu entre no reino de Deus, para que eu seja salvo pelo Senhor. Mas o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando e eu fui me assenhorando desta ideia que havia necessidade, que eu precisava de algo na minha vida. Alguma coisa precisava ser transformada. E ainda hoje, eu necessito de algumas mudanças na minha vida. Porque nós só chegaremos à estatura de um varão perfeito quando nós chegarmos nos céus. Ainda preciso de mudanças na minha vida. Conforme todos nós aqui precisamos de mudanças em nossas vidas. Se você falar assim, eu não preciso de mais nada, de nenhuma mudança, Deus vai falar assim, então você já está pronto, eu vou te trazer para o céu, vai te levar. Então existe uma necessidade de mudanças. E Cornélio, ele observou que havia a necessidade de uma mudança na vida dele, na família dele. A mudança somente na minha vida não é o suficiente. Mudança somente na minha vida não é o suficiente. A mudança ela tem que ocorrer, deve ocorrer em todo o seio, em toda a família, em todo o contexto da família, para que haja uma forma harmoniosa em se viver, para que haja um bom relacionamento dentro de casa, para que haja um bom viver, para que a felicidade reine dentro daquela casa. Mas para que a felicidade reine dentro daquela casa, é necessário que o mistério, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. E assim como Pedro questionou durante 3 vezes com um anjo, às vezes nós também questionamos algumas vezes, olha, o culpado é ele, o culpado é ela, olha, a nossa vida, a nossa família vive nessa situação porque é ele que é o errado, é ela que é o errado, ela é errada. Mas quando nós começamos a permitir que Deus trabalhe em cada um de nós, e vamos assim nos colocando à disposição de Deus, nos humilhando diante de Deus, não nos exaltando diante de Deus, mas cada vez mais nos colocando diante do Senhor. Senhor, me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, Tu sabes o quanto a minha família carece de Ti, Senhor. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. É isso que Ele quer de cada um de nós. E esta foi a atuação de Cornélio. Está faltando alguma coisa para completar a minha família. Só que Deus falou ao coração dele: mandes 2 servos e um soldado lá para falar com Pedro, porque ele tem a palavra certa. E a palavra certa que Pedro trouxe para aquela casa, para aquele gentio, a palavra está aqui dentro, irmãos. Era o grande amor de Deus e o que o Senhor Jesus veio fazer por cada um de nós na face da terra. Cornélio entendeu perfeitamente. Eu fico imaginando assim, aquilo, ele fala assim, ó, era isso que eu precisava ouvir. Isso que eu precisava ouvir. Era isso que estava faltando na minha vida. Agora sim,
eu sou um homem realizado. Agora sim, a minha família será uma família abençoada. Agora sim, minha família será abençoada por Deus. Será abençoada por Deus. Eu creio que Cornélio chegou até a imaginar, vamos conjecturar aqui e dizer o seguinte, que Cornélio chegou a dizer, eu agora, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é tão bom quando acontece isso, irmãos. É tão bom. Mas isso só ocorre quando nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada um de nós. Se eu permito que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida, se a esposa permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dela, se o filho permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele, essa família vai ser uma família completa, irmãos. Vai ser uma família abençoada por Deus. Todos nós somos abençoados, mas Deus quer completar a bênção na nossa família, porque muitas discórdias surgem em várias famílias, quer sejam famílias evangélicas e quer sejam famílias não evangélicas. Mas eu preciso dar espaço para que o Espírito Santo de Deus, eu preciso ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus quer realizar mudanças na tua vida e através de você alcançar a sua família, a tua família. O resultado dessa decisão de Cornélio foi uma família abençoada. E todos nós desejamos uma família abençoada. Todos nós queremos uma família abençoada. Eu creio que não existe ninguém aqui dentro que fale o seguinte, não, eu quero que cada vez mais a minha família piore. Eu quero que cada vez mais haja dissensão dentro da minha família. Eu quero que cada vez mais haja um litígio dentro da minha família. Eu quero que cada vez mais haja uma discordância dentro da minha família. Eu não creio que possa existir isso aqui dentro. Não creio. Mas eu creio sim que cada um de nós queremos o melhor para as nossas famílias. Mas para que haja o melhor na minha família, eu preciso entender e aceitar o plano de Deus. Eu preciso entender e aceitar o plano de Deus, o plano que Ele tem para mim. Que a minha facilidade em interpretar as coisas, ou o meu intelecto, não é o suficiente para que todas as situações sejam resolvidas. O meu intelecto não é suficiente, porque existem situações que só o agir de Deus vai completar você. Só o mover de Deus é que vai trabalhar na tua família. Só o mover de Deus. E não poucas são as vezes que já ouvimos pessoas falando assim, eu estou empurrando o casamento com a barriga. Por que você está empurrando o casamento com a barriga? Porque não está permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Não está permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida do seu esposo. Mas por que não está trabalhando na vida do seu esposo? De repente, por causa do nosso testemunho, por causa do meu testemunho. Do testemunho que eu estou dando. E eu preciso entender isto. Eu preciso aceitar isto. É difícil para nós absorvermos esta informação. É difícil de eu aceitar esta palavra, é difícil. Mas Cornélio, ele entendeu, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Assim como Cornélio, ele dava esmolas. De repente, muitas pessoas são até ofertantes, dizimistas. Mas está faltando alguma coisa dentro dessa família. É a permissão dada ao Senhor Deus para que Ele trabalhe na minha vida, para que Ele mude a minha família. Mas não tem que começar pela minha esposa, tem que começar por mim. Tem que começar por mim. Eu preciso reconhecer que, de repente, o errado sou eu.
Eu que preciso de uma mudança. Ah, não, porque se ela aceitar Jesus, eu também aceito. Ah, não, se ele aceitar a Jesus, eu também aceito. Não! Deus, ele não trabalha no atacado. Deus, ele vai trabalhando, sabe, de uma forma bem pessoal ou individual. Ele vai trabalhando na vida de cada uma pessoa. Mas essas pessoas precisam, sabe, estar abertas para este aprendizado, para receber esta mensagem. E quando Pedro chega naquela casa, a palavra nos diz que Pedro começa a falar do amor de Deus para todas aquelas pessoas que se encontravam ali na casa de Cornélio. E é interessante que, e no dia imediato, no versículo de número 24, não precisa nem colocar, ou se quiser colocar, pode até colocar, porque é uma outra versão, Atos, livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo de número 24, que nos diz desta forma, a palavra do Senhor, a palavra do Altíssimo, aquele que tem todo o poder sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, capaz de transformar tudo o que existe em cada um de nós. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, amigos mais íntimos que tinha convidado. E eles puderam receber da parte de Deus o que Deus tinha para falar a eles. Às vezes nós nos sentimos intimidados e não queremos falar do amor de Deus de repente para o nosso chefe. De repente muitos não querem falar do amor de Deus para a avó que professa uma outra religião, para a mãe que professa uma outra religião. Mas Cornélio, ele conseguiu reunir, sabe, toda a sua família e os amigos mais íntimos. Ele colocou, vem cá, vocês precisam ouvir. E olha que ele nem sabia o que Pedro estaria falando a ele. Mas o Espírito Santo de Deus já estava preparando o coração daquele homem. E da mesma forma que eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração também nesta noite. E eu creio que você não saiu da sua casa e falou assim, simplesmente eu fui convidado para ir à igreja porque eu fui convidado, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar no teu coração desde o entardecer, desde o início deste anoitecer. O Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração, para que você pudesse ouvir o que Deus tinha para você, o que aquela família precisava ouvir. É a mesma coisa que você está ouvindo nesta noite. Verdade contida, extraída da palavra de Deus. Queremos uma família abençoada, mas há necessidade de uma ação permissiva sua para que Deus possa agir no seio da sua família. Eu preciso permitir isto. Resultado, uma família abençoada, irmãos. E todos nós aqui queremos uma família abençoada. Todos nós queremos que a nossa família seja abençoada. Todos nós queremos. De repente você fala assim, a minha família já é abençoada, mas falta algo na sua família. Esse algo é o quê? É que o seu esposo se converta, que o seu filho se converta. Mas para tanto eu preciso parar e orar. Cornélio orou às 3 horas da tarde. Ele estava orando. Senhor, está faltando alguma coisa na minha família. Eu preciso orar, eu tenho que orar. Eu tenho que estar em constante oração. Nós estaremos ouvindo um louvor, não sei se o ministério já preparou, não cheguei a passar para eles o texto, o assunto desta noite. Eu sei que o assunto é família, mas não cheguei a passar para eles o que estaria pregando nesta noite. Mas eu gostaria que vocês estivessem prestando atenção neste louvor. Ainda, enquanto eles estão se preparando, ainda no capítulo de número 10, versículo de número 33. Capítulo 10, versículo de número 33. Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que foi o mesmo autor que escreveu. Atos 10, versículo de número 33. 10:33. Olha só o que acontece, uma expressão excelente. Assim,
mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Isso Cornélio falando para Pedro. Olha, eu consegui reunir todas essas pessoas para ouvirmos o que Deus tem para nós. Porque eu sinto, e eu cheguei a comentar com os meus vizinhos, que existe algo novo, um vinho novo, existe algo novo está para acontecer, algo novo está para acontecer. Por isso chamei, assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Pedro, foi bom que você veio até a minha casa. Agora, Pedro, estamos todos aqui na presença de Deus, todos na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. E ele se faz presente em nosso meio, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Tudo quanto o Senhor mandou dizer-nos. E as mesmas palavras que aquela família estava aberta para ouvir e ansiando por ouvir aquelas palavras, eu creio que de repente você também esteja com o teu coração sedento, um coração necessitado por ouvir tudo quanto Deus falou a você nesta noite, por intermédio de tudo quanto aconteceu aqui em cima. Desde o momento quando você adentrou, quando você entrou por aquelas portas, como você foi recebido, de repente o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na sua vida a partir do momento que você foi recebido aqui nesta igreja. Você fala assim, mas está acontecendo alguma coisa diferente, eu estou sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa está mexendo comigo. Aí você entra, você começa a ouvir os louvores, você começa a ouvir os clamores, você começa a ouvir algum texto bíblico, você ouve a mensagem, você ouve os louvores, e aí você chega a uma conclusão, uma única conclusão: eu precisava ouvir isto, eu estava precisando estar, eu precisava estar neste lugar, porque verdadeiramente aqui é a casa de Deus, verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia. Verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. E eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado em cada coração, no coração daquelas pessoas que tanto, anseiam, precisam, necessitam, esperam por uma mudança. Sendo você evangélico ou não, sendo evangélico é um momento que Deus está proporcionando, dando a você a oportunidade de uma mudança. E você não sendo evangélico ainda, não tendo reconhecido, se você já recebeu várias palavras, eu creio, você já esteve em várias igrejas, eu creio nisto, mas de repente você estava precisando ouvir esta palavra nesta noite. Eu quero uma mudança na minha família. E eu sei que Deus pode realizar esta mudança na minha família. Eu não sei qual o louvor que nossos irmãos estarão apresentando ao Senhor neste momento, contribuindo para que o Espírito Santo de Deus atue na tua vida, ou faça um fechamento, um complemento. Mas deixe o teu coração aberto, dê um livre acesso ao Espírito Santo de Deus, desarme-se neste momento e fale no teu coração: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, agora eu estou aqui. Vamos louvar ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode